Êxodo 31:16. Este texto indica que o sábado foi dado apenas para os judeus. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Êxodo 31, versículo 16. A atitude do próprio Criador em interromper a criação, abençoar e santificar o sétimo dia, dá ao sábado a condição de santo dia do Eterno. Por esta razão, o estudo de hoje mostrará que o sábado, ou descanso, foi o único feito divino que recebeu, já de início, o qualificativo de santo. Mostrará também que ele não foi feito apenas para o povo judeu, mas para todos os povos, nações, etnias e as raças que povoam a terra, em quaisquer que sejam as épocas. O sábado foi feito para repouso e para a devoção do homem a Deus. A interpretação errada. Diversas organizações evangélicas veem o Santo Sábado como instituição apenas para o povo judeu e apresentam os seguintes argumentos. Primeiro, o sábado foi dado aos judeus, através de Moisés, como lembrança e sinal da aliança que Deus firmara com os israelitas no Egito. Tal argumento é baseado em textos como este. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 31, versículos 17, Êxodo 34, versículo 27. Segundo argumento. A lei de Deus, os 10 mandamentos descritos em Êxodo 21 a 17, não existia antes de ser dada no Monte Sinai. Este argumento é baseado no texto. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio 5, versículo 3. Terceiro argumento. O sábado não foi mencionado na criação. Ele fazia parte da lei cerimonial dada por Moisés aos israelitas. Essa lei fazia referência a todo um procedimento temporário que os israelitas deveriam adotar até a chegada de Yeshua. O ex-padre Aníbal Reis, forte opositor do sábado, apresenta este argumento. No contexto da vigência da lei, os judeus viviam debaixo da sombra dos bens futuros, referência a Hebreus 10, versículo 1. Ao consumar no Calvário a obra objetiva da redenção, Jesus Cristo, luz do mundo, extinguiu todas as sombras e nele se consumaram todas as figuras. Extinta as sombras e consumadas as figuras, o sábado também caducou porque das sombras e figuras fazia parte. Apesar de todas essas instituições e estatutos serem no Antigo Testamento para sempre ou perpétuos, caducaram quando da morte de Jesus Cristo. Nenhuma delas se encontram no cristianismo. Foram perpétuas no sentido de durarem por toda a vigência do Velho Testamento. O sábado semanal, de igual maneira, foi perpétuo com significado de duração restrita à permanência do cerimonial judaico. Sinal da aliança entre Deus e Israel, o sábado se restringiu às gerações israelitas sem implicar os gentios. Por sua vez, Champlin comenta o seguinte: não há registro de que o sábado era observado na época patriarcal, embora o início teológico esteja relacionado à criação divina de todas as coisas e ao descanso de Deus de seu trabalho, Gênesis 2, versículo 2. Na teologia hebraica, esse dia sagrado comemorava a criação original e a redenção de Israel do Egito, Gênesis 2, versículo 2, Êxodo 20, versículo 8 e 11, Deuteronômio 5, versículo 15. Embora haja teorias diversas quanto às origens. Parece que essa era uma instituição exclusiva aos hebreus antes da ideia propagar-se a outros povos. Por esses argumentos, vemos o quanto os conceitos de certo e errado são subjetivos em nossa época. Percebemos o quanto as respostas dos homens procuram satisfazer os interesses de cada questionador. Porém, quando nos colocamos diante da palavra de Deus, a ela devemos nos curvar, perguntando: pode Deus, porventura, errar? Podem seus preceitos morais, éticos e espirituais terem sido dados para esse e não para aquele povo? A interpretação correta.
Na Bíblia Sagrada, o sábado é o 7º dia da semana santificado ao Eterno e dado por ele a seus filhos como prova de obediência. Ele é declarado dia abençoado, dia de repouso e dia santificado. Essas qualidades foram eternizadas pelo ato do Eterno de descansar nesse dia, depois de haver criado todas as coisas. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31, Gênesis 2, versículo 2 e 3. Os demais 6 dias da semana e toda a criação eram também bons. A nenhum deles, porém, Deus atribuiu o qualificativo de santidade, uma das qualidades essenciais da divindade, como fez com o 7º dia, chamando-o de santo, ontem, hoje e para sempre. Gênesis 2, versículo 2 e 3, Êxodo 16, versículo 23, Êxodo 31, versículo 14. O sábado não surgiu com o povo judeu, mas com o primeiro homem e continuará existindo enquanto, sobre a terra, houver algum ser humano. Assim disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e domine, frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, versículo 26 a 28. No poder que o homem recebeu para governar a terra, está incluso respeito aos seus limites físicos, mentais e espirituais. Por isso, ele deve governar considerando o dia de repouso, de descanso, para que possa oferecer a devida devoção a Deus. Adão e Eva foram as primeiras pessoas a quem Deus manifestou esses princípios de vida, esses valores que provêm de sua soberana vontade, e o casal foi transmitindo esse legado divino a seus descendentes. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Nada se perdeu pelo cuidado especial que Deus tem para com o fiel cumprimento de sua palavra. Jeremias 1, versículo 12. Bem antes do povo judeu, Abraão e todos os demais patriarcas bíblicos também guardaram os preceitos divinos, entre os quais a guarda do sábado está incluída. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus estatutos e as minhas leis. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, e também estabeleci a minha aliança com eles. Gênesis 26, versículo 5, Êxodo 6, versículos 2 a 7. Se Deus apareceu a esses homens, se eles guardaram preceitos e mandamentos de Deus, será que não sabiam que deveriam observar a guarda do 7º dia da semana, como fora dado e ensinado de início? Será que Deus havia se esquecido do que ele mesmo ordenara ao criar o 7º dia da semana? Evidentemente que não. Logo, o Santo Sábado sempre foi guardado com fidelidade a partir da criação. A contagem bíblica dos dias da semana é feita de um pôr do sol a outro pôr do sol, cuja determinação é do próprio Deus. Isso inviabiliza a suposta ideia, segundo a qual o sábado, santo dia do Senhor, se perdeu ao longo dos anos. A determinação bíblica é esta: de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Gênesis 1, versículos 5, 13, 23 e 31. Levítico 23, versículo 32. Estes textos não se referem ao sábado cerimonial, mas ao santo sábado do Eterno, conhecido por seu povo desde os tempos antigos, porque foi feito por causa do homem. Marcos 2, versículo 27. Balbar transcreve um trecho do comentarista Batista Brodos com o seguinte teor: investigações recentes mostram que os babilônios, antes do tempo de Abraão, contavam uma semana de 7 dias, que findava com um dia de descanso, que era estritamente observado e que os escritos assírios designavam por sábado. O próprio termo lembra-te do sábado para o santificar, Êxodo 20, versículo 8, parece tratá-lo não como uma coisa nova, mas uma instituição já existente, e parece da história da primeira queda do maná, Êxodo 16, versículo 5, 22 a 30, que o povo já estava relacionando com o sábado e que alguns estavam dispostos a esquecê-los ou negligenciá-lo. Os israelitas conviveram com povos pagãos, como escravos, no Egito, durante um período de 430 anos, Êxodo 12, 40 e 41, Gálatas 3, versículo 7. Deus, todavia, não se distanciou de seu povo, nem o povo se distanciou tanto assim de Deus, a ponto de se esquecerem dos preceitos divinos. Disse Deus: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor.
Êxodo 3, versículos 7 e 8. Isso prova que havia comunhão do povo com Deus e de Deus com seu povo. Parte das perseguições movidas contra os israelitas era motivada pelo fato de se tratar do povo de Deus, que guardava e obedecia aos preceitos divinos, dos quais o sábado fazia parte. Deus libertou seus filhos em cumprimento às suas promessas, também porque estes lhe foram obedientes. Êxodo 24, versículo 7. A saída dos israelitas do Egito marcou o início da formação desse povo como nação independente. Deus passou a capacitar essa nação com um sistema de leis, regras e padrões, visando organizá-la para que sua vida social, política e espiritual funcionasse de forma equilibrada. Ao pé do Monte Sinai, Deus procedeu à entrega dos 10 mandamentos, únicos escritos do seu próprio punho, como prova da eternidade daquilo que já havia ensinado aos patriarcas. Na ordem sequencial dessas 10 palavras, o sábado aparece em quarto lugar, interligando deveres entre Deus e o homem, não como um mandamento novo, mas como lembrança daquilo que, há muito tempo, já era conhecido. Lembra-te do sábado para o santificar, Êxodo 20, versículos 8 a 11. Com essa solene descrição histórica do sábado, Deus quer que conhecemos e lembremos do sétimo dia da semana como dia de descanso por ele santificado. Gênesis 2, versículo 2 e 3, Êxodo 20, versículo 1 a 17. Em Números 15, versículos 32 a 35, temos um exemplo doloroso resultante da desobediência à guarda do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Até este ponto da narrativa, com nossa cabeça moderna, poderíamos achar que isso é radicalismo do povo de Israel. Veja então a sequência do texto e quem é que define a questão. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 15, versículo 36. E agora, você se atreve a chamar Deus de radical? Tem o estudante a audácia de afirmar que essa lei é de Moisés? A obediência à guarda do sábado era segurança de vida. Os israelitas deveriam obedecer ao quarto mandamento por amor de suas almas. Jeremias 17, versículo 21, Neemias 13, versículos 17 a 22. O sábado não pertence ao conjunto de leis cerimoniais dadas por Moisés aos israelitas. Integra os 10 mandamentos da lei moral escrita pelo próprio Deus e dada aos israelitas como evidência da aliança firmada, cujo objetivo central era conscientizá-los de que o Eterno é seu único Deus. Deuteronômio 6,4. Batiote, referindo ao maná colhido em dobro na sexta-feira, comenta o seguinte: o sábado é apresentado em Êxodo 16 e 20 como uma instituição já existente. A falta de explicação sobre a necessidade de se recolher quantidade dupla no sexto dia seria incompreensível se os israelitas não tivessem conhecido previamente o sábado. Do mesmo modo, em Êxodo 20, o sábado aparece como algo familiar. Sem embargo, a essência do sábado não é um lugar onde se possa ir para cumprir alguns ritos, e sim um tempo para se dedicar a Deus, aos demais seres e a si mesmo. O sábado é, pois, o dia santo de reflexões e adoração a quem devemos prestar louvores e gratidão por todas as coisas criadas. Yeshua sempre esteve junto ao Pai e participou de todos os atos da criação. São dele estas palavras: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. João 1, versículos 2 e 3, João 10, versículo 30, João 14, versículo 9. E disse também: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, versículo 27. Isso evidencia que, desde o início da criação, o homem necessita do sábado para satisfazer suas necessidades físicas e espirituais e demonstrar sua obediência a Deus. Se o sábado fosse dado apenas ao judeu, por que Yeshua se referiu de forma tão genérica ao homem e não ao judeu especificamente? Por que João e Paulo fizeram estas afirmações? A salvação vem dos judeus, que são israelitas, do quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças
e a lei, e o culto, e as promessas. João 4, 22, Romanos 9, 4. Porque nos esforçamos para conseguir a salvação que vem dos judeus e rejeitamos guardar o sábado como o mandamento do Eterno, se o sábado e a salvação procedem igualmente de uma mesma fonte. O texto de Êxodo 31:16, portanto, onde está declarado que o sábado deve ser obedecido por aliança eterna nas suas gerações, não é um mandamento restrito ao povo judeu como nação, mas a todos os salvos de todas as nações, visto que a base da nossa salvação vem de Israel. O nosso Salvador é da tribo de Judá, Hebreus 7,14, e o Novo Testamento nos chama de o Israel de Deus, Gálatas 6, versículo 16. É evidente que Deus fez com seu povo uma nova aliança, a da cruz, cuja base é o sangue de Yeshua, porém o próprio Yeshua foi obediente aos mandamentos do Pai, entre eles a guarda do sábado, sem aboli-lo, Mateus 5, versículo 17. Isso é comprovado pela luta que Cristo teve com os judeus para restaurar o verdadeiro sentido do dia sagrado que havia sido transformado num fardo insuportável. Marcos 2, 23 a 28, João 5, versículos 16 a 18. Logo para nós, as leis morais e espirituais dadas por Deus no Antigo Testamento e que foram validadas no Novo Testamento permanecem como a aliança eterna feita entre Deus e o homem, a ser obedecido por todos os homens até o último dia de vida na terra, quando terá o início o sábado eterno ou descanso eterno. Hebreus 4, versículos 8 a 11, Êxodo 16, versículo 17. O sábado, então, deverá ser guardado como foi instituído por Deus, quer por judeu, quer por gentil, quer por israelita, quer por grego, como dia de santa convocação. Levítico 23, versículo 2. No dia de sábado, paremos com nossos trabalhos seculares. Nesse dia santo, nossas palavras e atividades devem ser substituídas pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela frequência à casa do Eterno, Salmo 42, versículo 4, pelos cânticos de adoração, pelos louvores, pelo atendimento à obra de Deus e pelo bem-estar espiritual de nossos semelhantes. Vivamos a fé com essas qualidades, certos de que todo cristão sincero é israelita ou judeu no seu interior, pois pela fé que nos vem de Yeshua, não é judeu o que é exteriormente, mas é judeu o que é no seu interior, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 2, versículos 28 e 29, Romanos 3, versículo 2. Conclusão. Amado irmão em Cristo, Deus não faz distinção de pessoa, de povo ou nação que a Ele se achegue. A todos, Deus recebe de braços abertos como bom Pai. É neste mesmo sentido que suas maravilhosas leis são dadas a todos. Assim é que o sábado não foi dado apenas para o judeu, que guardava os preceitos do Eterno, mas a todos os povos e nações, formada por pessoas salvas através do seu Filho Yeshua. O mal dos judeus foi que eles criaram para si próprios princípios que Deus não aprova e se voltaram para as coisas perecíveis. Por último, rejeitaram ao Senhor da glória, sem o qual ninguém se salva. Em Oséias 4, versículo 6, lê-se: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Para que você não se perca, amado irmão, busque sempre em Deus o conhecimento de sua palavra, para que você seja um servo obediente.